Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho como funciona o curso de pedagogia da Unicamp. Vem comigo! Vocês já devem ter visto, eu tenho vários vlogs nas dependências da Unicamp, principalmente lá na Faculdade de Educação. Então, hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência, como que faz para entrar na Unicamp, como que é o curso de pedagogia da Faculdade de Educação da Unicamp, a grade curricular. E se vocês ainda assim tiverem alguma dúvida depois desse vídeo, pode deixar pergunta aqui nos comentários. Eu dei uma pesquisada rápida e consegui o catálogo de disciplinas do ano que eu entrei, que foi em 2014, e agora do ano de 2020. E eu vi que tem algumas diferenças entre eles, então muitas das minhas experiências vão ser diferentes das experiências de quem entrar daqui pra frente, até porque já fazem 6 anos, mas eu acho que é legal para poder conhecer um pouquinho. E eu percebi que tem diferença em número de disciplinas de uma disciplina. Durante o curso, eu sei que algumas disciplinas deixaram de existir, ou eu lembro que tinha 3 disciplinas separadas que viraram uma disciplina só, e aí eu vi que acrescentaram-se outras disciplinas, e eu tô com aqui aberto, e aí as disciplinas novas são Histórias e Culturas Afro-Brasileiras e Africanas e Histórias e Culturas de Povos Indígenas Brasileiros. Essas são duas, assim, que eu percebi mais pontualmente e que fazem todo sentido. Inclusive eu escrevi um artigo, não sei quando é que vai sair, mas quando sair eu aviso vocês lá no Instagram. Até postei uma foto dele, de eu escrevendo ele esses dias, e nele eu falo justamente isso, que precisava ter uma disciplina obrigatória de História da África, porque no meu catálogo, por exemplo, não tinha. Então isso já é uma mudança muito boa, porque imagina como você vai dar aula para crianças pretas, como que você vai ensinar história africana se nem você não sabe. Então foi um passo muito importante que eles deram nesse sentido. Eu percebo que as pessoas ficam com bastante medo de como são as aulas, de como que é a dinâmica da universidade pública. E no meu caso em específico, como estudante da pedagogia, como é um curso de humanas, ele tem uma dinâmica muito diferente do que tem um curso das exatas, por exemplo, ou da área da saúde. Mas o curso de pedagogia, ele exige muita carga de leitura. É meio que falam sobre o direito, mas na pedagogia isso também acontece. Então era tipo assim, de eu ter 5 disciplinas na semana, para cada disciplina eu tinha algum texto, algum artigo, alguma coisa de 20 páginas para ler. Então quer dizer, eu tô lendo pelo menos 100 páginas em uma semana. Na maioria das vezes de textos acadêmicos mesmo, então é aquela, muitas vezes é aquela leitura um pouco mais densa e que você tem que ler mais vezes para entender o que está falando, e que você tem que fazer anotações,
você tem que estudar aquele texto mesmo. Tem hora que não adianta só dar uma passadinha ali e ler no ônibus, porque você não vai entender nada. Mas quanto a, sei lá, a disciplina ser puxada, não sei o que as pessoas chamam de disciplina puxada, mas enfim, muita prova, muito trabalho, essas coisas. Eu não sei, eu tenho a impressão que não, saindo, já tendo terminado, eu acho que, sei lá, tinha. Acho que a maioria das disciplinas era questão de dois trabalhos no semestre. Aí algumas têm alguns trabalhinhos a mais, mas aí aquelas coisas menores. Alguns tinham, sei lá, um trabalho e uma prova, coisas assim. Mas nada que, nossa, você vai morrer porque você tá fazendo aquilo. Só que também é aquela coisa. Para você conseguir aproveitar bem, o ideal é que você só estude. Porque quando você estuda e trabalha, o negócio fica muito mais difícil, né? Eu vi relatos de gente que trabalhava 8 horas por dia e à noite ia para a faculdade. E aí isso é um recorte legal de fazer, que eu estudava à noite. E a dinâmica da noite também é muito diferente da dinâmica da manhã. Porque a da manhã, não, né, do curso integral. Porque o curso integral ele funciona das 8 da manhã às 6 da tarde. E o curso noturno das 7 às 11. Então, você no curso integral você nem consegue trabalhar. E no noturno, que foi uma demanda dos estudantes que precisavam trabalhar para conseguir fazer a faculdade, você tem uma coisa bem forte de... São estudantes trabalhadores, então eles têm sei lá, uma cabeça um pouco diferente. A dinâmica das aulas é muito diferente. Então, quando você trabalha e estuda, dependendo, algumas coisas acabam ficando meio pesadas mesmo. Eu tenho relatos de colegas que estudaram comigo que tinham que ler os textos durante o horário de almoço, por exemplo. Então, o que a pessoa podia almoçar e descansar do serviço, ela tinha que estar lá lendo o texto da faculdade. E de não conseguir marcar de se reunir para fazer trabalho, porque cada um tem um horário diferente, as pessoas trabalham o dia inteiro. Então, tem uma série de questões específicas nos dois períodos, que daí vai do que você consegue, do que te permite, se você conseguiu bolsa ou não e esse tipo de coisa. Mas, no geral, eu acho que os professores ali são bem compreensivos nessa parte. A maioria deles opta por trabalhar no noturno. Dos que estão no noturno optam por trabalhar no noturno, inclusive porque gostam das turmas de noturno. Então, o que eu percebi é que foram poucos os professores que seguiam aquele padrão do professor universitário de exatas, por exemplo. E aí eu vou puxar para esse assunto das exatas, porque eu fiz uma disciplina nas exatas e feliz ou infelizmente eu tive sorte de pegar um professor muito bom e muito acessível e que fazia a maior questão de que a turma toda acompanhasse ele, estivesse entendendo o assunto. Era uma disciplina para primeiro semestre, para quem é das exatas. Às vezes não é uma disciplina tão difícil, mas ainda assim as disciplinas das exatas geralmente têm um alto índice de reprovação ou de pessoas que ficam de exame. E eu percebi, eu acabei ficando de exame por 0,1, mas passei. E
Mas o que eu percebi é que esse meu professor, que foi um professor muito bom, foi assim a exceção da exceção. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura física da Faculdade de Educação e depois sobre a pesquisa, a extensão e as aulas da pós. Então, a estrutura física, a Faculdade de Educação, ela tem 3 prédios. Tem o prédio principal, professor Paulo Freire, que é o prédio, na verdade, mais da biblioteca, administrativo, onde ficam as salas dos professores, porque lá cada professor tem uma sala particular, digamos assim. Então, é onde fica a maioria dessas coisas. É sala de grupo de... Ficavam algumas salas de grupo de pesquisa, agora eles construíram um segundo prédio, quer dizer, um terceiro prédio, porque eu ainda vou chegar lá, mas tem o segundo prédio, que é o de sala de aula, e nesse terceiro prédio é que eles fizeram uma estrutura focada para os grupos de pesquisa conseguirem trabalhar. E aí, esse segundo prédio é o prédio das salas de aula. Então, só tem sala de aula, tem uma sala de aula que é específica para sala de aula em computador. Inclusive, no prédio principal também tem uma sala de informática que os estudantes podem usar para fazer suas pesquisas, fazer seus trabalhos, para acessar a internet, para fazer, enfim, o que eles precisarem usar em questão de internet, de digitalização de material, impressão, eles podem fazer lá. E na Faculdade de Educação, os estudantes eles têm uma cota de impressão por semestre que eles têm para imprimir trabalho, imprimir texto para ler, enfim, sem custo nenhum. E aí eu fiz uma disciplina de verão da pós, porque eu não sei exatamente se nas férias de inverno também tem, mas nas férias de verão, em janeiro, eles sempre abrem uma grade de disciplinas de verão para os estudantes da pós-graduação que durante o período das aulas eles trabalham, enfim, não conseguem pegar algumas disciplinas, elas são oferecidas durante as férias de verão, que é quando geralmente as pessoas estão de férias e conseguem fazer essas disciplinas. Pelo menos essa é a ideia para as disciplinas do mestrado profissional. Mas eu sei que dentro de outros institutos da Unicamp, inclusive para o curso de mestrado acadêmico e doutorado, também tem esse sistema de disciplinas de verão. E são disciplinas que qualquer pessoa graduada pode fazer. Você tem que preencher alguns requisitos lá, como estudante especial, para você poder assistir e participar das aulas. E aí é legal que depois, se você entra, por exemplo, a disciplina que eu fiz era de mestrado. Então, se eu entrar no mestrado na Faculdade de Educação, depois eu consigo puxar essa disciplina, que seria da minha grade, mas eu já puxo ela porque eu já fiz. Ela entra no meu histórico e eu não preciso fazer de novo. Assim como qualquer outra disciplina da graduação, você também consegue fazer isso, mesmo não tendo prestado vestibular nem nada. Se você quiser fazer uma disciplina, você tem os meios dentro do site, suspeito sendo da diretoria acadêmica. E aí, você consegue fazer
uma, ou enfim, não sei quantas disciplinas é o máximo, mas você consegue fazer disciplinas sem ter prestado vestibular, como estudante especial também. E aí depois você consegue convalidar essas disciplinas se você entrar no curso. E isso é uma coisa bem legal para quem quer saber como que é o curso, ou quer entender mais sobre algum determinado assunto, quer saber como é a dinâmica da universidade. Você consegue fazer essa disciplina e aí você, como estudante especial, também consegue viver outras coisas da vida universitária na Unicamp. E aí, por exemplo, restaurante universitário que você consegue ter acesso, você consegue pegar livro na biblioteca e tal, tudo isso com uma carteirinha de estudante especial que você consegue fazer quando você faz essa matrícula como estudante especial. E aí, por último, como entrar na Unicamp? Na minha época, lá em 2014, você só conseguia entrar na Unicamp se você prestasse o vestibular interno dela. Então, na USP todo mundo conhece mais popularmente a FUVEST, e na Unicamp é a CONVEST. E aí você fazia essa prova e tinha duas fases, a primeira toda alternativa e eu não lembro em qual fase que era a redação. Eu acho que na alternativa. A segunda fase é dissertativa. É uma prova dificinha, só que você tem algumas formas de ter mais chances de passar. Como, por exemplo, que você tendo passado a primeira fase, na segunda fase você não pode zerar nenhuma disciplina. Então, se você consegue tirar pelo menos um 0, tanto em cada uma das disciplinas que não são da sua área de interesse, você já tem alguma chance de passar nesse vestibular. Então, tem algumas coisinhas assim. E aí, eu tô aqui com o site da Unicamp aberto, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Ele tem uma abinha que é ingresso, e aí você consegue ver como é que faz pelo site da Convest. Mas, resumidamente, para além do vestibular tradicional, hoje existem outras formas de ingresso na Unicamp. Pelo Enem, você consegue entrar na Unicamp pela nota do Enem. Eu não sei exatamente como funciona, mas eu sei que não é pelo SISU. Aí você tem o vestibular indígena, que faz pouco tempo que tá aí. Eu acho que esse é o segundo, esse vestibular que vai ter esse ano pro ano que vem. Eu acho que é o segundo ou o terceiro, ou terceiro ou quarto, alguma coisa assim. Faz bem pouco tempo que ele tá vigente, mas o vestibular indígena você consegue entrar pelas vagas remanescentes. Se você já tiver matriculado em outra faculdade ou universidade e quiser mudar para a Unicamp, tem esse período das vagas remanescentes que você se cadastra e se inscreve, enfim, e aí você consegue tentar uma vaga de acordo com os catálogos de curso e tal que eles analisam. Se não me engano, você faz uma prova que não é igual ao vestibular, mas para medir se os conhecimentos que você tem vão te deixar prosseguir de acordo com o curso daqui. E tanto o vestibular quanto o Enem, eles têm cotas para estudantes pretos. E também tem o Profis, que é um programa que funciona
para os alunos da rede pública, os alunos, estudantes regulares da rede pública de Campinas, que selecionam os melhores estudantes com notas mais altas para ter uma vaga no curso do Profis, que é um curso que te dá um diploma que equivale a ensino superior, e depois dele você, de acordo com a pontuação que você fica no final do curso, você consegue entrar direto sem vestibular em algum dos cursos da Unicamp. O ingresso pelas vagas olímpicas, eu vi que são estudantes que já participaram e foram premiados em Olimpíadas ou competições de conhecimento nos 2 anos anteriores ao vestibular, pelo menos foi assim no vestibular para 2020. E aí essas pessoas, elas têm os documentos analisados e tal, e eles abrem algumas vagas para que essas pessoas concorram a essas vagas específicas em cursos da Unicamp. Espero que vocês tenham tido um pouco de clareza sobre como são os estudos na Unicamp. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma coisa para trás ou eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aqui embaixo, compartilha nas redes sociais para quem você acha que vai ter interesse nesse assunto, para as pessoas que estão prestando vestibular ou que vão prestar o vestibular em breve e vão gostar de saber disso. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para me ajudar a bater a meta de 250 inscritos. Um beijo e tchau, tchau!